Hoje vamos iniciar nossos estudos sobre hermenêutica penal. Você sabe o que é? Hermenêutica é a ciência que tem por objeto a interpretação do sentido das palavras. Hermenêutica penal, então, seria a busca pela interpretação da lei penal. Hermeneuta é o responsável por extrair do texto o seu significado. Logo, sem a hermenêutica, não seríamos capazes de interpretar as leis. Sem interpretação, não teríamos aplicabilidade, ou seja, o ordenamento seria inútil. Mas vamos avançar em nossos estudos da hermenêutica penal quanto ao sujeito, ou seja, quem interpreta. Vamos iniciar pela interpretação autêntica, quando é feita pelo próprio legislador, que é a pessoa que elaborou a lei. Exemplos de interpretação autêntica podem ser encontrados no artigo 150 do Código Penal, que versa sobre a definição do conceito de casa para a aplicação do crime de violação de domicílio, e no artigo 327 do mesmo Código, onde há a definição de funcionário público para efeitos penais. Temos também a interpretação judicial ou jurisprudencial, que é a interpretação feita por nossos juízes, desembargadores e magistrados. Logo, toda vez que temos o uso de dispositivo legal para fundamentar a decisão judicial por um magistrado, juiz ou desembargador, temos a interpretação judicial. De maneira semelhante, temos a interpretação doutrinária. Se você viu a aula de fontes do direito, sabe que doutrina é a fonte que provém dos estudiosos e juristas do direito. Assim, essa interpretação ocorre em um código comentado, um manual de direito ou uma monografia sobre determinado tema. Temos a interpretação doutrinária sempre que isso acontece. Seguindo na hermenêutica penal, temos a interpretação quanto ao meio, ou seja, como será feita a interpretação. E a primeira que iremos falar é a interpretação gramatical. Nessa interpretação, como seu próprio nome sugere, utiliza-se como recurso as regras gramaticais e ortografia. É a letra da própria norma penal, bem como o significado das palavras, não podendo desconsiderar nenhuma na interpretação de qualquer lei. Os detalhes importam, vocês sabem. No nosso próximo tópico, temos a interpretação lógica, a que leva em consideração a ratio legis, termo em latim que significa vontade da lei. Quando a interpretação gramatical não é suficiente, amplia-se essa interpretação para um alcance maior e mais eficaz. Logo em sequência, temos a interpretação sistemática, que de forma simples e prática utiliza a organização do próprio ordenamento jurídico, que é dividida em títulos, capítulos, seções, artigos, parágrafos, incisos e alíneas, conteúdo explanado na matéria de ambientação jurídica. Para exemplificarmos a interpretação sistemática, vamos utilizar o artigo 155, que em seu caput tipifica o crime de furto, e em seu parágrafo 1º prevê uma causa de aumento de pena, se o furto for praticado durante o repouso noturno. Já no seu parágrafo 4º, traz uma qualificadora de escalada. Na prática, é muito possível que alguém furte por meio de escalada. Nisso concordamos. Contudo, por uma interpretação sistemática, a doutrina e a jurisprudência entenderam que a causa de aumento do parágrafo 1º só se aplica ao caput, que está acima dele, não podendo incidir no furto qualificado, que se encontra abaixo, no parágrafo 4º. Sendo assim, para alcançar a qualificadora, a causa de aumento de pena deveria vir abaixo de todas as modalidades de furto. Isso segundo a interpretação sistemática. Ficou claro? Então vamos para a próxima. Na interpretação histórica, temos a consideração da evolução de determinado instituto. Por exemplo, o crime continuado, previsto no artigo 71 do Código Penal, só é verdadeiramente entendido quando buscamos na história a sua origem. Assim funciona a interpretação histórica. Examina-se tudo o que ocorreu, desde a proposta preliminar,
anteprojeto, projeto, até a transformação final em lei. Nessa interpretação, também não é difícil de encontrar reflexões sobre o direito comparado, que é a comparação entre o direito nacional brasileiro com o estrangeiro. Isso quando coincidem na adoção do mesmo instituto, princípio ou comportamento jurídico. Quanto à interpretação no que tange aos resultados, temos a interpretação declarativa, que ocorre quando há correspondência exata entre o pensamento do legislador e as palavras com que ele exprimiu seu pensamento. Um exemplo de resultado na interpretação declarativa? Temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, que diz que criança passou a ser o menor até 12 anos incompletos. O Código Penal, em seu artigo 61, parágrafo 2º, a linha H, diz que a pena será agravada quando o crime for praticado contra a criança. Assim, temos um resultado da interpretação declarativa, quando o magistrado utilizar esse critério para dar sua sentença. Além desta, temos a interpretação restritiva, que, conforme seu nome sugere, restringe o alcance das palavras da lei, quando a linguagem da lei peca por excesso, e é necessário que o intérprete restrinja o sentido das palavras para ajustá-las aos limites exatos do pensamento do legislador. A título de exemplo, temos o artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6 do Código Penal, que fala sobre a fraude no pagamento por meio de cheque. O crime não se consuma com a simples emissão do cheque sem fundo, mas sim quando se comprova a tentativa de fraude no pagamento através do cheque. Por fim, temos a interpretação extensiva, que é o contrário da interpretação restritiva. Nela, é necessário uma ampliação no sentido das palavras. A linguagem da lei, nesse caso, peca por escassez. Podemos citar, por exemplo, o crime de bigamia, artigo 235 do Código Penal, onde está implícito a tipificação da poligamia. Chegamos ao fim da aula. É bom saber que todos fazemos o uso da hermenêutica quando tratamos do direito. E só existe um modo de ser um bom hermeneuta: interpretando. A prática leva à perfeição. Na próxima aula, veremos sobre a norma penal. Pouco a pouco estamos entrando na matéria bruta do direito penal. Calma que você não perde por esperar. Vejo você em breve. Espero que tenha gostado e entendido. Até o próximo vídeo.